Oi, pessoal. Vamos esperar a Dani, nossa convidada de hoje, a Daniela Bush. Ela é uma mãe de São Paulo, mãe da Ana Luísa. Oi, Oi, Lara, Dani, tudo bem? tudo bem? Tô tentando ajeitar aqui a câmera, mas acho que tá dando para ver o rosto, né, no lugar certo. Vê se você consegue abaixar um pouquinho. Eu também tá cortando a minha cabeça. Peraí. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Enquanto a gente se ajeita, o pessoal vai chegando, Dani. Eu vou mudar minha câmera de lugar, só um minutinho. Rezar para esse troço não cair durante a live. Então, gente, a Dani é uma mãe de São Paulo, que a gente já tem contato fazem 12 anos, Dani. Acho que desde 2007 que a gente já troca 13. mensagem no Orkut. Isso, 13 anos. A Dani é mãe da Ana Luísa e da Cecília, né? A Ana Luísa é cardiopata. A Ana Luísa tá com 15. Isso, vai fazer 16 agora, dia 2 de maio. Então, a Ana Luísa, além de adolescente, né, que é um tema que desperta bastante atenção, todo mundo quer saber como que é a vida de adolescente, de adulto. Ela tem duas cardiopatias, assim, bem cotadas lá aqui no nosso Instagram, né, que é Uhum. Epstein e a transposição corrigida. A gente já explicou as duas no feed, né, assim, só para ser bem breve. Uhum. Me ajuda aí, Dani. A É, Epstein é uma malformação da tricúspide, né, que isso. pode ser bem leve, mas também pode ser bem severa desde o Uhum. nascimento, apesar de ser rara essa questão de ser severa desde o nascimento, né? E a transposição das grandes artérias, transposição corrigida, que é além do TGA, da inversão dos vasos, ela também tem os ventrículos invertidos, né? Na verdade, assim, os vasos, na transposição corrigida, eles estão no lugar certo, mas os ventrículos são invertidos. A grosso modo, se for dizer o que é o problema, é a inversão dos ventrículos. Só que as válvulas cúspide mitral, elas fazem parte da estrutura do ventrículo. Então, na verdade, a tricúspide fica do lado invertido e a mitral também. E no caso dela foi uma das coisas que também levou a questão do Epstein a gente ter que olhar com mais cuidado. Certo. E assim, conta pra gente como que foi, que você descobriu, Uhum. como que foi o tratamento no início. Bom, eu acho que a história da Ana Luísa teve vários pontos que eu tive muita, digamos, muita sorte, né? Fui bem guiada desde a gestação e a gente sabe que no Brasil e no mundo não é uma coisa que é tão comum, infelizmente, ser diagnosticado no ecofetal. E quando eu fiz o segundo morfológico dela com 20 semanas, a médica achou que tinha alguma coisa que não dava para enxergar no coração e pediu para eu voltar para uma nova avaliação depois, porque era uma semana assim de Natal. Eu acho que ela já tinha enxergado que tinha alguma coisa, mas falou: deixa passar as festas para ver direitinho. Isso a médica que fazia o ultrassom morfológico mesmo, Morfológico. ginecologista. Aí eu voltei, a gente fez de novo o morfológico e eu fui sozinha, até porque eu achei que, enfim, o que não dava para ver no coração? O coração estava batendo, estava lá, né? Até então eu não sabia que podia haver alguma coisa além de ter que verificar se o coração está batendo. E aí ela verificou que tinha alguma coisa no desenho da posição das grandes artérias que era diferente, apesar delas estarem mandando sangue para o lado certo, e ela não sabia o que que era, e eu percebi que era alguma coisa grave pela fisionomia da médica. Aí passaram-se alguns dias, e depois a gente fez o ecofetal, assim, mas foi no prazo de uma semana, com 22, 23 semanas por aí, eu fiz o primeiro ecofetal. E já ficou bem claro desde o primeiro ecofetal que ela tinha transposição corrigida. Que esse, E esse que você fez, vou te interromper só um pouquinho, é o caminho ideal que a gente sonha, né? uhum, O é, diagnóstico na morfológica, um diagnóstico, uma desconfiança na morfológica, mas para uhum, isso o médico ultrassonografista tem que estar treinado, né, para poder
perceber essa alteração e depois o ecocardiograma fetal para você programar o final da gravidez e o parto, né? E assim, pensar que antigamente, não é muito antigamente, né, mas 16 anos atrás, não tinha eco 3D, nada disso, né? E mesmo assim, com as ferramentas existentes na época, que é o que é existente para a maioria da população, que é um morfológico comum com o Doppler, a médica verificou isso e eu acho que esse olhar atento dessa primeira médica foi muito importante. E eu acho que outro aspecto muito importante também de ter descoberto na gestação foi porque, assim, desde o começo, eu queria muitas informações sobre o que era essa cardiopatia, se existiam outras pessoas com essa cardiopatia, e apesar dos recursos da internet serem mais precários, eu encontrei várias histórias em outros países e de pacientes que a médica que acompanhava a Ana Luísa desde o fetal me mostrou, e de outras famílias que eu fui achando na internet, e isso ajudou bastante também, porque nesse primeiro momento, quando a pessoa descobre na gestação, parece que aquilo só aconteceu com você, ou que você Sim. tem culpa, ou que... São várias coisas que acontecem na nossa cabeça que já está bem, bem preocupada como gestante e que eu acho que descobrir o que ajuda bastante a diminuir esse sentimento de culpa e de ansiedade. Sim, a gente começa a procurar os iguais e começa a querer a procurar que dá certo, né? E outro aspecto importante também foi o planejamento do parto, né? Isso. Porque como a gente já sabia da cardiopatia, apesar da transposição corrigida isolada, como era o caso dela, não ser uma cardiopatia que necessita de intervenção cirúrgica ou que Imediata, né? necessite de alguma coisa imediata, porque não é uma cardiopatia cianótica, a transposição corrigida, nós pudemos planejar que no momento do parto tivesse um cardiologista pediátrico lá para receber a Ana Luísa. Depois ela já fez um eco nas primeiras 24 horas, ficou em observação na UTI por 24 horas. Depois, quando ela foi para o quarto, nós tivemos muita tranquilidade de saber que ela podia ficar com a gente, ia ser amamentada e seguir a rotina dela de bebê. Que bacana mesmo. E assim, Dani, você desde sempre foi muito informada, sempre buscou entender o que ela tem e buscar o melhor para ela. Como que você vê isso? Qual a importância que você dá a isso e quanto influenciou na tua história com a Ana Luísa? Assim, nesses anos todos, né, que a gente se conhece da internet e pessoalmente, que a gente acompanha a história de várias crianças, eu vejo que para muitas pessoas o termo sopro parece ser suficiente, né, para se dizer o que é uma cardiopatia. A pessoa vai até o consultório, tem o diagnóstico, mas não sabe o nome do que o filho tem. E eu acho que isso não é suficiente para uma mãe de cardiopata. Eu acho que a gente tem que saber do que se trata. Talvez a gente não consiga dominar todos os detalhes da parte médica, mas a gente precisa saber pelo menos o básico para que as nossas decisões e o nosso acompanhamento dos nossos filhos seja feito sempre com base em informações e não, né, de forma passiva. A gente tenha um papel ativo assim, uma coisa que uma vez a médica da Ana Luísa me disse, a cardiologista me disse, é que a gente tem que saber o nome da cardiopatia, explicar qual a cirurgia foi feita, qual técnica foi usada, o que são os parâmetros normais para os nossos filhos. Porque se, por exemplo, você estiver numa situação de emergência e for para um pronto-socorro, o médico que vai te atender muitas vezes não conhece as cardiopatias congênitas, que Justo. elas são desconhecidas de muitos pediatras e até mesmo de cardiologistas de adulto. Sim. Já passei por situações diversas, assim, de levar a Ana Luísa a fazer cintilografia, levar ela a fazer algum tipo de exame cardiológico que fosse conduzido por médicos de adulto e o médico não saber o que é transposição corrigida, por exemplo. Sim. E o médico fala assim, é corrigida? Corrigiu quando? Eu falei, não, corrigida é do nome da cardiopatia. Eu, Ou eu tenho uma cunhada que é Uhum. enfermeira-chefe num hospital de uma cidade pequena. Ela fala para mim, olha, se não fosse o Luca,
eu ia estar na mesma situação de muitos dos meus colegas. Chega criança cardiopata no hospital com a saturação 80, a gente já quer pôr na UTI, né? Tipo, eles não têm essa prática com a Uhum. criança cardiopata. Então, se você chega numa emergência, até numa viagem, né? Dependendo, quem mora em São Paulo encontra mais fácil um atendimento. Mas se você está viajando, alguma coisa acontece, alguma coisa não sabe explicar, você vai encontrar um profissional que não tem Uhum. nenhuma experiência, né? E ficam É. apavorados, sem saber lidar com aquilo. E muitas vezes a gente acaba até já aconteceu em situações de pronto-socorro, deu até acalmar o médico com relação a alguma coisa. Por exemplo, a Ana Luísa tem uma falta de ar por conta de alergia respiratória que ela tinha quando era pequena, e o médico fica com um pouco de receio de dar broncodilatador ou alguma coisa assim. E eu falar, não, pode ficar tranquilo, se o senhor quiser entrar em contato com a pediatra dela, que é especializada em cardiopata, ela pode te dizer que normalmente a gente faz uso desses remédios com uma dosagem diferente e tal. Mas o médico do pronto-socorro também entendo, é muita responsabilidade receber uma criança que tem situações tão específicas, de repente dar um remédio ou olhar Sim. aquela situação de uma forma que possa agravar o quadro, né? Então, não é falta de vontade do médico do pronto-socorro, mas é que é muito específico mesmo. E a gente, como mãe de cardiopata, tem que conhecer uma cardiopatia só. Então, que a gente entenda bem dessa cardiopatia para poder ajudar os médicos nessas situações de emergência também, né? E os nossos filhos também. Então, assim, a gente sempre prega isso, né? Quem segue a gente há mais tempo já sabe como a gente Uhum, fala que a informação salva vidas, a informação te ajuda a cuidar melhor, a informação te dá serenidade, né? A uhum, informação pode dar mais oportunidade de tratamento para o seu filho, porque muitas vezes as pessoas acham, né, que não tem tratamento, que não tem solução para alguma consequência, alguma coisa da cardiopatia, e você vai ver, tem sim, né? Então, uhum, assim, muito importante isso. Agora, Dani, a pergunta que mais fazem, assim, para mãe de uhum. adolescente. A Ana Luísa tem vida normal? Tem vida normal, mas ela não tem nenhuma restrição cardiológica, toma uma medicação por dia para prevenir que funcione tudo bem, com uma pressão arterial sempre no mesmo nível, mas é uma medicação que é para uso para manter sempre tudo bem, mas não é uma medicação que ela depende dela para estar bem, é só para manutenção e é uma dosagem super baixa. Eu acho que são algumas perguntas com relação ao adolescente que às vezes eu ouço. A primeira é, mas nunca mais vai ter que operar? Eu não sei se você já ouviu essa pergunta para o Luca alguma vez. E eu acho que isso não é uma preocupação da gente, né? Porque assim, a gente não tem controle também da nossa vida não cardiopata, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã com a gente, isso é uma coisa que eu aprendi muito com a cardiopatia dela. A gente controlar nossa ansiedade com relação a esse tipo de pergunta, porque a vida é incerta para todo mundo, né? Então, a gente fez um post até isso, né? Que assim, normalmente você não pensa nessas coisas quando você tem um Uhum, filho. E todo mundo tá suscetível a acontecer N coisas durante a vida. uhum. Mas parece que quando você tem o diagnóstico da cardiopatia, você já faz todas essas perguntas, né? Quanto tempo vai É, viver, se vai precisar operar de novo. uhum, E assim, coisas que estão tão além que essa preocupação agora só traz é, coisas negativas, né? isso. Mas enfim, É, acho que outra coisa importante para o cardiopata é ele também, a criança, saber o nome da cardiopatia que tem, o que é a cardiopatia, né, desse adolescente. Aos poucos, a gente treinando o filho para tomar a medicação sozinho, porque vão surgir situações de excursão escolar, acampamento, vai dormir na casa de um amigo, e a isso. gente tem que permitir que os nossos filhos sejam independentes, né? E vivam a vida, porque eles não vão viver com a gente para sempre, né? Então, A questão pode de ir dando acontecer autonomia nisso também, isso. né? É. E uma coisa que eu acho que ajudou muito essa construção da autonomia da Ana Luísa para tomar medicação sozinha, e para ela saber o que ela tem, foi que a gente sempre fez ela presente nas consultas médicas. Então, nunca houve uma consulta médica que, quando eu fosse conversar com o médico, eu pedisse, por exemplo, para ela sair da sala. Mesmo desde pequenininha, a gente sempre fez as consultas juntas. Se eu tivesse que levar ela para fazer um exame
simples ou um exame dolorido, eu sempre avisei ela que era um exame para ver se o coração está bem, na forma mais adequada para a idade, mas a gente nunca escondeu que o exame era para aquela finalidade cardiológica. E eu acho que fazendo isso dessa forma as coisas fluem com mais naturalidade, né? Porque o diagnóstico faz parte da história dela, Sim, mas não é quem ela é. Então isso também é sim, uma coisa que eu sempre sim. falei muito para ela, que isso é uma questão que vai acompanhar ela, mas não é o que define ela, né? Então, acho que você já respondeu uma parte da próxima pergunta, que ela sabe da condição dela. Sim. E como você acha que ela lida com isso? Eu acho que ela lida com naturalidade de ser um aspecto da história dela, assim como a gente tem algumas coisas da nossa história, que são onde a gente nasceu, quem são as nossas referências, qualquer pessoa tem essas coisas das suas referências da história de vida. Eu acho que isso faz parte da história de vida dela. Ela tem consciência de tudo o que aconteceu. A gente nunca escondeu dela quantas cirurgias foram feitas, qual foi a gravidade do tamanho das cirurgias. E eu acho que isso fez com que ela entendesse também que ela é muito forte, que ela é uma menina que já passou por coisas que outros adolescentes ainda não viveram. Então, acho que isso até trouxe um aspecto assim para ela na personalidade dela de entender que tem situações que estão fora do nosso controle, mas que a gente pode ter força para vencer. Entendi. Agora, uma outra pergunta é sobre a questão das meninas, né, do ciclo Uhum. menstrual. Você pode dar alguma dica nesse sentido? Porque tem uma preocupação É, grande. Ela não usa anticoagulante. não, então, como a Ana Luísa não usa anticoagulante, para ela essa questão não teve nenhuma coisa diferente do organismo de outras meninas, foi normal. Eu sei que para as mães de meninas que usam anticoagulante, isso pode ser uma preocupação, mas que como eu não tive que passar por essa situação com ela, não teve nenhuma diferença. Foi tudo normal e não é uma coisa que eu também tenho muito conhecimento, porque como ela Não, nunca precisou dessa informação, eu não sei como que é é. só a sua experiência, assim, É. você, é só isso que a gente queria saber. E assim, recentemente a gente falou bastante de alguns atrasos de desenvolvimento que pode acontecer em criança Uhum. cardiopata, que ia desde de amamentação, não, alimentação, Uhum. até atrasos motores e dificuldades na escola, dificuldades Uhum. cognitivas. A Ana Luísa apresentou algum tipo de atraso? E se sim, como que vocês enfrentaram essa situação? Então, quando a Ana Luísa tinha mais ou menos 1 ano e 5 meses, mais ou menos, 1 ano e 4, eu fui com ela numa consulta de rotina na cardiologista e ela viu que ela estava com muito baixo peso. E a pediatra que acompanhava ela na época não era especializada em cardiopata. E ela falava, não, ela é magrinha, mas está tudo bem, não precisa se preocupar, é o biotipo dela. E eu era mãe de primeira viagem, tinha 25 anos, não sabia nada, né? Acreditando que tudo estava bem. E ela tinha muito refluxo, ela só mamava no peito, comia muito pouco. E o que ela comia, ela colocava para fora ou nem comia. Então, isso era um pesadelo para a gente. A alimentação era um pesadelo. E a Sei bem. amamentação, que eu queria muito que desse certo, tanto que ela foi amamentada por 1 ano e 5 meses, passou a ser um pesadelo também, porque ela mamava e vomitava. Então, eram muitos, muitos vômitos por dia, uns 5 vezes, 4 Aqui vezes. também. E aí eu acho que como ela tinha muito refluxo, e não é aquele refluxo de voltar só um pouquinho, eram Um jato. jatos assim de lavar a sala, eu acho que aquela situação deixava ela muito desconfortável na hora de se alimentar e passou a ser um momento de desprazer para ela e para mim também, porque fazia de todas as receitas, tudo e nada dava certo. Mas nessa consulta com a cardiologista, ela falou assim para mim: olha, a sua filha está desnutrida, você vai chegar em casa hoje e vai desmamar essa menina. Você vai amarrar o seu peito, comprar uma lata de leite e você vai numa nutróloga de criança cardiopata. Aí eu já marquei a consulta para dali 2 dias, desmamei ela no mesmo dia, porque ela falou: você toda vez que você sentir vontade de dar de mamar para ela, você vai ter que pensar, eu estou fazendo um desserviço para minha filha. E de fato, ela estava com percentil abaixo de 5, muito magrinha, ela O Luca também pesava, era assim. No terceiro percentil, ele ficou um tempão. é,
era percentil 3, assim, 4 Isso, era muito pouco. Ela tinha um igual a ano e outra. 5 meses e tinha a moleira aberta ainda, pouco cabelo, e ela não andava muito bem ainda, ela andava bem pouquinho. Então, para a idade dela, era um pouco de atraso, mas que no caso dela foi por conta da desnutrição. Como ela não tinha muito músculo, Ela não tinha e energia também, ela não né? tinha energia e ela não tinha proteína suficiente no corpo para formar musculatura que ajudaria ela a andar, fechar a moleira, enfim, tudo na vida da gente a gente precisa de nutriente, né, para formar os músculos da face, enfim, tudo isso os músculos da perna que vão fazer a gente andar. E assim, quando a gente começou a fazer acompanhamento nutricional, a vida dela mudou, porque o primeiro mês, assim, ela engordou 1,5 kg. Eu falei, gente, minha filha estava passando fome, eu não Ela sabia. recuperou, né? Ela É. recuperou. E aí foi um acompanhamento muito importante que a gente fez durante muitos anos, assim, durante uns 7 anos ela fez suplementação alimentar, acompanhada por uma pessoa que O entendia Fortini, disso. o É, Fortini, eu também tomei. Fortine, Sim. Nutrine, TCM, aminoácidos que tinham que mandar manipular. No pós-operatório teve uma dieta diferente para recuperar o peso que ela tinha perdido na cirurgia. Então, E veja, você tocou um ponto que a gente também tocou bastante nesses dias, né? Porque assim, a criança cardiopata pode ter um atraso natural, né? Pode ser uhum, só um atraso, mas a gente precisa estar atento que muitas vezes não é uma coisa que o tempo vai resolver. Veja bem uhum, que a desnutrição estava acarretando uma série de outros problemas a ela, né? Se essa sim, médica não te ajudasse, não sei em que condição que a Ana Luísa ia chegar, com quanto tempo de atraso e quais outros atrasos essa dificuldade poderia acarretar para ela, né? Então é um alerta para as mães. Olha só, e é. como você resolveu? No primeiro mês já teve uma mudança enorme, né? E foi super útil também entender que os cardiopatas têm um metabolismo mais Mais acelerado rápido. e que, por mais que eu tentasse suprir a necessidade dela alimentar só com comida, por melhor que fosse a qualidade da comida, ia ser muito difícil eu conseguir fazer isso. E foi importante também nos grupos de apoio que a gente tinha na época saber que outras mães passavam pelos mesmos problemas, porque também nessa questão alimentar eu me sentia muito sozinha, né? E a gente vê que várias crianças têm refluxo, várias Sim. têm falta de apetite, irritabilidade. Então, mas veja que a E falta de apetite é consequência da desnutrição. Criança desnutrida não tem apetite. é, Então, e outra vai coisa, virando uma bola de uma bola neve. de neve. E aí a outra coisa que foi muito importante também foi na preparação para a cirurgia, esse acompanhamento nutricional, e na recuperação no pós-cirúrgico, Com porque a certeza. criança precisa ir forte para a cirurgia e precisa, quando sai do hospital, de uma nutrição um pouco mais reforçada para perder tudo, para ganhar tudo que perdeu, né? Durante esse processo de internação longa, que ela ficou 1 mês no Então, Dani, já hospital. que você tocou esse assunto, conta pra gente com que idade ela operou, por que foi decidido Uhum, operar e o que solucionaram nessa cirurgia. é. Então, a cardiopatia principal da Ana Luísa é a transposição corrigida, que são os ventrículos invertidos. E a gente, como era uma cardiopatia isolada, a gente sabia da existência de uma cirurgia corretiva que se chama double switch, que é uma adaptação do coração para que a circulação seja feita da forma correta. Então, basicamente é assim: os ventrículos são trocados e as válvulas também. O ventrículo direito dela mandava sangue para o corpo. E Fazia o esse contrário, ventrículo, vai ele é enfraquecendo. pequeno e as paredes dele, do músculo, são muito finas também. Então, ao longo da vida, mesmo que a pessoa só tenha a transposição corrigida e não tenha mais nada, esse ventrículo vai ficar fraco ao longo da vida e ele pode entrar em disfunção. Por isso que muita gente só descobre a transposição corrigida isolada na vida adulta, porque demora muitos anos para esse Para dar ventrículo sintomas. dar sintoma, só que aí quando ele Pode dá ser tarde. sintoma, pode ser tarde, porque a double switch não pode ser feita na vida adulta. Existem alguns lugares que fizeram, mas não é muito bem sucedido, porque o coração ficou a vida inteira funcionando de um jeito, é difícil ele se adaptar a funcionar de outro. Então, como era assim, a gente foi pesando, mas como é uma cirurgia muito complexa, foi desconsiderado num primeiro momento. Quando ela fez 3 anos, e eu já estava grávida da minha segunda filha, a gente foi fazer o eco fetal da Cecília,
e o eco de rotina da Ana, no mesmo dia. E aí a gente verificou que estava tudo bem com a Cecília, que é a minha segunda filha, e o coração da Ana Luísa apareceu anomalia de Ebstein, o que não é muito comum. Como Ebstein é uma cardiopatia congênita, se fosse uma forma grave de Ebstein, teria aparecido logo no eco fetal. Como era um Ebstein muito discreto, ele demorou algum tempo para aparecer, conforme ela foi crescendo, ele foi ficando mais visível, e nesse eco, 2 anos e meio, quase 3, apareceu a anomalia de Ebstein. E aí foi por conta disso que a gente optou por fazer o double switch. Porque a válvula tricúspide doente, ela dura menos tempo funcionando bem do lado esquerdo do que ela já funcionaria, né? Pela história dela de transposição corrigida, em algum momento aquela válvula, aquele ventrículo iam dar Um problema. problema. E já tinha Mas, um problema, né? mas Foi. com o Ebstein o problema seria mais grave e o problema surgiria de forma mais rápida. Então, nós fomos ao cirurgião, entendemos os riscos dessa cirurgia, porque é uma cirurgia muito grande, que só pode ser feita por equipe muito experiente, e nós entendemos os riscos que isso envolvia, porque também acho que isso é importante, nesse momento, a família se informar sobre quais são as perdas e os ganhos. Eu acho que não tem nenhuma cirurgia de cardiopatia complexa que é, assim, a cura da criança, né? É a melhor forma de abordar ou não. Isso depende da família e eu acho que a gente tem que encarar isso com as partes ruins que isso tem mesmo, né? Não tem muito como fugir das partes ruins. Estão perguntando onde que ela operou. Acho que não tem problema nenhum em falar, né? Na Não, equipe. não tem. A Ana Luísa, ela operou com o Dr. José Pedro da Silva, que agora não está mais aqui no Brasil, mas ele vem uma vez por mês para operar na Beneficência Portuguesa. Ela operou na Beneficência Portuguesa. Na época que ela operou, acho que ela foi a quarta ou quinta paciente que fez o double switch. Tinha, assim, muito poucos casos no Brasil e no exterior também. Assim, quando ela operou, fazia acho que uns 10, 11 anos que se fazia essa cirurgia nos Estados Unidos, por exemplo. Não tinha nenhum paciente com acompanhamento a longo prazo. Difícil, né? E a gente tomou essa decisão por conta dessa conversa muito séria e muito consciente dos riscos e dos ganhos que ela poderia ter. E acho que o que mais fez a gente ir para esse caminho da cirurgia, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu pensei, eu prefiro arriscar, né, saber que tem o risco dela não resistir à cirurgia, saber que ela pode ter bloqueio na onde tem reimplante de coronária, existiam várias coisas que poderiam acontecer, mas eu pensei, eu prefiro que ela me arriscar e oferecer a ela essa oportunidade do que ela crescer e quando ela virar adulta ela ter uma vida limitada, né? Eu acho que seria muito triste eu ver a minha filha crescer e Porque você teve medo, não né? poder escolher os caminhos que ela quer para a vida dela por conta do medo, né? Porque na verdade a gente pensa muito na nossa dor, no nosso desespero no momento de cirurgia, mas quem está passando por aquilo não é a gente. E quem vai passar pelos E as problemas futuros consequências serão são os deles. nossos filhos. Então, assim, é muito difícil a gente decidir pelos outros, principalmente pelos nossos filhos, mas acho que a gente tem que dar essa oportunidade deles seguirem em frente, né? Serem adultos felizes, com todas as oportunidades que os outros têm na medida do possível. Lembrando também que o Dr. José Pedro foi o médico que desenvolveu a técnica do cone, né? Uhum. Hoje muito usada no mundo todo, inclusive, né, para corrigir a anomalia de Ebstein. Uhum. Então, assim, só queria ressaltar que É, existe essa técnica, não todos fazem, mas ela tem tido uhum. muito sucesso no mundo todo. E É, assim, uma honra para nós brasileiros, né, ter um médico brasileiro que inventou uma técnica, desenvolveu, não inventou, uhum. uma técnica tão excelente que tem Uhum. solucionado muitos casos, né? A gente ainda tem tempinho, Lara? Posso falar um pouco Temos, sobre a temos técnica do meia cone? hora ainda, pode Ah, falar. então tá bom. É, Só para voltar um pouquinho no double switch, o double switch, para quem tiver alguma curiosidade, estiver aqui assistindo ou vá assistir depois no YouTube, é uma técnica que se invertem, faz um túnel por cima nos átrios com as veias,
com as veias, cava, a veia cava, e aí inverte a circulação do átrio e inverte a circulação dos ventrículos. Então, é como se no coração da Ana Luísa os fluxos venoso e arterial corressem do lado inverso agora, que foi readaptado. Então, faz a inversão da pulmonar e da aorta, que é a cirurgia de Jatene, inverte as artérias, como se faz na cirurgia de transposição das grandes artérias. Isso é a parte de baixo, inverte a circulação embaixo, e depois, para que o sangue não fique trocado em cima, inverte a circulação em cima por meio de um túnel das veias cavas. É um pouco complicado de escrever assim, mas os pais ou as mães que quiserem se informar, coloquem no Google lá qual é o coração normal, qual é o coração da transposição corrigida sem operar e com o double switch, que dá para entender mais ou menos. A gente E colocou um desenho quando a gente fez o post, assim, tem, ajuda um pouco a compreensão, né? e é uma cirurgia que às vezes exige, que foi o que aconteceu no caso da Ana Luísa, uma bandagem da pulmonar antes. Isso tudo depende de cada paciente. Também não é uma cirurgia indicada para 100% dos pacientes que têm transposição corrigida, cada caso é analisado de uma vez. Então, ela fez primeiro, eu estou vendo uma pergunta se ela fez uma cirurgia só, ela fez primeiro a bandagem de pulmonar, que é um preparo para o double switch, e ele faz o coração ficar mais forte. Então, aperta a artéria pulmonar, ela vai fazer o ventrículo dela, fez o ventrículo dela que era mais fraquinho, que era o direito, que estava do lado esquerdo, ficar mais forte, e depois eles fazem essa troca de artéria, essa troca atrial. Por isso que chama double switch, porque é uma dupla troca. Troca a parte de Inverte em cima e cima e troca, inverte embaixo. inverte embaixo. E E aí, na até mesma cirurgia, ela fez o Epstein. ela fez primeiro a bandagem, passou 4 meses, ela fez o double switch, e no double switch ela fez o Epstein. Foi uma cirurgia bastante longa. Foi uma cirurgia que, do momento que ela entrou até o momento que a gente pôde ter notícia, foram 10 horas. E ela fez a plastia da válvula, que é a que tem o Epstein, durante o double switch também. E a técnica do cone que o Dr. Zé Pedro usa para corrigir a válvula que tem Epstein, ela é bastante utilizada no mundo inteiro. Quando ele ainda estava aqui no Brasil, muita gente veio conhecer, e eu recebo muitos e-mails de gente do mundo inteiro, às vezes, que acha a minha história em algum lugar, a história da Ana Luísa, e me pergunta sobre a técnica do cone. Então, vou falar um pouquinho sobre o que eu sei, assim, de forma leiga. A válvula tricúspide, na Epstein clássica, né, que ela está do lado direito, ela manda sangue, vai para o pulmão, né, está do lado direito, e a válvula, ela tem 3 folhetos, assim, né, e esses folhetos no Epstein, eles estão implantados um pouquinho mais para baixo, na parede do coração. Então, quando tem aquela divisão em 4, é como se esse lugar onde está o folheto ficasse um pouquinho mais para baixo, e foi até assim que foi descoberto o Epstein da Ana Luísa. A médica que fez a ecocardiografia, a doutora Lilian, que esteve aqui recentemente, ela mediu o local de implantação da tricúspide e viu que estava um pouquinho mais para baixo. E aí, por essa medida, já sabe que é Epstein. E além de olhar como que a válvula está abrindo e fechando. No Epstein, ela fica mais para baixo e ela não fecha direito. Esses folhetos, eles são mal formados e eles não conseguem se encaixar na hora de fechar. E aí, por isso, o sangue volta para o átrio, e isso vai causando a dilatação do lado direito do coração. Quanto mais defeituosa é a válvula, quanto mais ela não fecha na hora de fazer esse bombeamento, mais grave é o Epstein. Então, tem vários graus. Quando é muito discreto, a pessoa pode demorar para descobrir, pode descobrir já depois de maiorzinho, que seria o caso que aconteceu com a Ana Luísa. E tem gente que já tem grave, uma forma mais grave mesmo, desde do Do útero, já é nascimento, verificado, desde o nascimento. E aí, porque nesses dilata, casos, né, o átrio. Daí já vê melhor. dilata, e aí é muito visível, assim, tem um átrio bem grandão e o ventrículo bem pequenininho. E aí, essas crianças que têm a forma mais grave, elas podem ser cianóticas. Muitos casos desenvolvem problemas de arritmia, tem a síndrome de Wolff-Parkinson, que é uma síndrome muito comumente associada ao Epstein, então são alguns sintomas que podem surgir.
E nesse caso da técnica do cone, o diferencial é que para corrigir essa válvula, ao invés de usar uma abordagem mais tradicional, que seria substituir essa válvula doente por uma válvula mecânica, ou algum outro tipo de prótese, é feita uma plastia na própria válvula do paciente. Então, o Dr. Zé Pedro ele desenvolveu essa técnica que ele pega esses folhetos que estão mal feitos, mal formados e mal posicionados, ele forma um triângulo, forma um cone, reposiciona e aí a válvula passa a funcionar com o tecido do próprio paciente. Que é uma vantagem enorme, né? Você não ter uma prótese no teu corpo, não precisar tomar anticoagulante. Isso. Então, assim, abre muito mais possibilidades para a criança. No caso de criança, não precisa reoperar para colocar outra prótese. E eu até peguei um artigo aqui, por curiosidade, para olhar antes da gente fazer essa live, um artigo de 2010, que na época, aqui no Brasil, já tinha 88 pacientes operados com essa técnica. E foi uma época que estava vindo muita gente de outros países e tinha gente de tudo quanto é idade. Então essa técnica ela pode ser usada em adulto, pode ser usada em criança, porque tem técnicas que são específicas para alguns perfis, né, de paciente. E essa técnica ela foi usada em vários tipos e várias idades de pacientes. Que gostoso, que bom, né, que deu tudo certo. E assim, a recuperação dela, como é que foi, o pós-cirúrgico? O pós-cirúrgico da Ana Luísa, a primeira cirurgia, a bandagem foi muito rápida, porque na bandagem, como só foi feita, foi feito um corte menor, não precisa de circulação extracorpórea para fazer a bandagem, foi uma cirurgia de umas 3, 4 horas, a gente em 5, 6 dias estava em casa. Mas na cirurgia do double switch foi um pouco mais demorado, mas foi bem, ela ficou uma semana na UTI, e depois nós ficamos mais 20 dias no quarto por conta de antibiótico. Ela não teve nenhuma intercorrência muito grave, mas algumas coisas que aconteceram na UTI, eu lembro que os relatos das outras mães que já tinham passado por outras cirurgias de outras cardiopatias me ajudaram muito. Então, eu lembro assim que ela teve derrame pleural e eu já tinha... Já sabia o que era. Eu já sabia o que era. Outro dia vocês fizeram um post sobre derrame pleural e assim, eu lembro que quando ela teve o derrame pleural na UTI, eu não fiquei tão assustada, achando, ai meu Deus, e agora deu uma complicação que é irremediável. Eu sabia que era que aquilo ia causar um desconforto para ela, que era uma preocupação a mais, mas eu sabia que era uma coisa muito comum de acontecer em pós-operatório. De novo, a informação que acalma, né, que acalenta. Você já foi preparada, então assim, uma coisa que poderia te abalar muito, não te abalou tanto, porque você já sabia que tinha solução, que tinha tratamento, que era só chatinho, né? Diz que é bem chatinho. Ela teve um pouco de desconforto com isso. Outra coisa que também eu já tinha... Eu li muita coisa, assim... Eu não sei, assim, algumas pessoas me conhecem que estão assistindo, outras não, né? Eu sou professora de inglês e na época eu era tradutora, então muita coisa eu lia, não tinha muita informação igual a gente tem agora, esse canal que vocês têm, ou outras fontes em português. Eu lia muita coisa em inglês, e aí eu achei um guia de uma ONG que era do Canadá, enfim, que tinha feito um manual do antes, durante e depois da cirurgia. Então eu preparei ela para a cirurgia, assim, da forma que eles sugeriam. E eles falavam para a gente contar para a criança que ia ter que operar, que ia ter que internar, mas que eu ia estar lá o tempo todo. E isso foi uma coisa que eu fiz com ela, porque na época no hospital a gente não podia ficar junto na UTI, eu só podia fazer uma visita de 15 minutos no almoço e uma visita de 15 minutos no fim da tarde. Então eu expliquei para ela que a gente ia ficar separadas, mas que eu ia estar olhando pelo buraquinho da porta o tempo todo, que ela podia confiar que eu estava do outro lado da porta. Então eu inventei uma história assim, que era verdade, né? Porque eu ficava praticamente ali no hospital esperando o horário da visita. E eu fiz ela fazer uma mala de brinquedo para ir para o hospital. Então foi interessante esse preparo do antes. Durante foi um pouco complicado esse período de UTI, de não poder ficar junto o tempo inteiro, e outra coisa que aconteceu foi ela ficar um pouco deprimida nos primeiros... Depois que ela viu que passou o primeiro dia de UTI, ela não saía da UTI,
ela começou a ficar muito chateada, ela não queria conversar com a gente chegava para visitar, ela virava o rosto, não queria ver nem a mim, nem o Edson, né, o pai. E eu sabia, pelas leituras que eu tinha feito, que aquilo era uma coisa comum de acontecer também. Então, isso, a informação me ajudou a enfrentar, apesar da dureza que foi, né? E eu ia É duro, visitar e hein? ela não queria falar comigo. Comigo, olha, a gente tem muita coisa em comum. Comigo também isso aconteceu. O Luca tinha É. 6 meses. Então, o único contato, assim, a única forma de comunicação era o olhar, né? Ele não me Uhum, dava o olhar. E eu não tinha tido toda essa informação. E assim, comecei a ficar muito preocupada, porque a gente começa a pensar em dano neurológico, né? A criança não uhum. se comunica mais, parecia apático, tal. Até que a enfermeira veio me falar, mãe, ele tá bravo, porque você deixou ele sofrer. É. Então, eu tô vendo que você tá achando que é coisa pior, então eu vou te falar, mas vai passar, você vai ver que vai passar, É. né? E E aí passou. passou. E no pós-operatório, depois quando ela foi pro quarto, assim, algumas coisas que são um pouco difíceis, é assim, a irritabilidade da criança, né? Passaram-se, Oh, a gente ficou um tempo assim em casa que ela não queria nem que tocasse nela, nem para trocar de roupa, nada. Fica muito sensível, né? Assim, a movimentação, a ver pessoa de branco e tudo mais. Mas acho que uma coisa que ajudou muito foi essa coisa de fazer acompanhamento nutricional. E os exames, né? Eu acho que uma coisa que vocês também colocaram aqui, já fizeram até aquela cartilha na primeira vez que podia fazer, baixar pelo aplicativo, né? Os PDFs que vocês mandaram, sobre como organizar os exames e como isso. organizar As as medicações. medicações e tudo mais. Então, assim, uma coisa que depois, com o passar dos anos, a gente sempre mantém, né? A regularidade dos exames, conforme é pedido, fazer tudo direitinho, porque, como eu estava falando, o Ebstein tem problema de ritmo, a transposição corrigida também pode ter, então ela faz exames de controle para ver Holter, por exemplo, para ver se tá tudo bem da parte de ritmo, faz o eco, agora que ela já maiorzinha faz teste de esforço na esteira com aquela cardiorrespiratório que faz com aquela Sim, para ver máquina. a função pulmonar também, né? Eu acho O, que é o isso. pessoal tá falando do manual. Gente, não antecipa. A gente já tem um monte de coisa aí meio pronta. Logo, logo a gente vai Manual do começar. que o pessoal É quer? que você falou do manual pré-cirúrgico, alguma coisa. A gente já tem umas Não, coisas. na verdade, isso daí foram coisas que eu li que eu até outro dia fui procurar, não existe mais na internet, mas as meninas estão preparando cada dia coisas Sim. maravilhosas aqui. É só para vocês ficarem com vontade de É, acessar todo mas, dia até mas, ver. mas vai. É que assim, não dá para transmitir tudo isso Não no dá. Instagram. Então, assim, a gente já fez esse Uhum, primeiro e-book e estamos estudando outras formas, talvez mais simples e mais bacanas para a gente fazer essa uhum, troca, né? Porque não é só um dar, é uma troca. uhum. Então, deixa a gente terminar de colocar, de ver como executar isso, e aí a gente fala para vocês. Só ficar de olho aí que vai ter. Eu acho que a gente, isso que eu falei que era um livrinho, foi o que eu tinha na época, né? A gente, assim, 15 anos atrás a internet era discada, gente. Não tinha nem como a gente ficar olhando tanta coisa na internet. Então, era o que Ah, não, a estava à gente já mão. está muito para frente, porque assim, Muito. não tinha nada mesmo. Eu lembro que eu mesma, quando eu descobri do Luca, eu também procurei em português, procurei em italiano, já que eu estava aqui na Itália, procurei em inglês, assim, não tinha nada, nada, nada É. de nada. E assim, como eu sei que a falta de informação te faz sofrer, porque como eu nem sabia que criança tinha problema, Aham. podia ter problema cardíaco, eu achava que elas não superavam a cirurgia, que era um negócio assim muito raro, muito absurdo. Então eu morria de medo dessa cirurgia. Eu passei 6 meses que eu não respirava, assim, eu tinha o diafragma, sabe, contraído de tensão. E Uhum. aí, quando eu cheguei no hospital, eu vi aquele monte de criança entrando e saindo do bloco cirúrgico. Eu falei, gente, mas eles fazem isso 8 vezes por dia. No hospital onde eu estava, chegava a ter 8 cirurgias cardíacas infantis de criança. Eram Ah. 2 equipes. Então, tinha dia que eles faziam 4 de manhã, 4 à tarde, se não eram tão longas. Sem Uhum. brincadeira, tinha criança que entrava e É. saía. E eu Quando eu achava che... que não existia. E aí, meu é. medo era maior ainda, né? Uma pergunta aqui que estão fazendo já acho que já perguntaram mais de uma vez quantos anos que a Ana Luísa operou. A Ana Luísa operou com 3 anos a bandagem de pulmonar e 3 anos e 4 meses a double switch.
ela demorou pouco para preparar para o double switch, porque o corpo dela se preparou rápido, mas não, normalmente os pacientes têm um intervalo maior entre as duas cirurgias. E essa é a questão de você achar que você está sozinho. Eu lembro quando eu cheguei, o primeiro dia que eu fui fazer a visita na UTI, na Beneficência Portuguesa para Ana Luísa, naquela época, hoje mudou um pouco, que eles reformaram o hospital, mas naquela época a gente percorria toda a UTI adulto e depois chegava na UTI infantil, e então você já via um monte de paciente adulto, assim, muitos, muitos. É um corredor sem fim. E a hora que chegava na UTI pediátrica eram 28, 27 leitos, uma coisa, era muitos leitos, mais de 20 leitos de UTI. Então imagina quanta criança operada Sim, só de leito de UTI, fora os que sim. estavam no quarto, que lá eram 3 andares só de criança operada na enfermaria. Nossa. Então, assim, Ô, é um Dani, ainda tenho duas universo. perguntas que eu queria te Tá, fazer. A faça. primeira é assim, ó, diante do que foi te dito no início, do prognóstico dela, de como seria a vida dela e como é hoje, você viu diferença? Foi melhor, foi pior, ou foi como te foi explicado que poderia ser? Sabe que eu pensei nisso hoje, assim, eu pensei nisso aí hoje, eu achei, falei, acho que a Laura vai me fazer essa pergunta. Quando eu descobri na gravidez, se comparar com o que eu senti de medo na gravidez, antes de me informar sobre o que era cardiopatia, até eu conseguir entender o que estava acontecendo, foi muito. Eu achava que ia ser muito difícil, que ia ser impossível. Eu até achava que quando ela nascesse, eu não sabia se ela ia resistir no nascimento, sabe? Eu criei um luto, assim, para o momento do parto que foi muito difícil, porque a gente, quando vai ter um bebê, a gente programa o quarto, o enxoval, e aí chegou um ponto, assim, logo que eu descobri que eu falava, gente, mas como que vai ser? Será que ela vai ter uma carinha de bebê que vai ser saudável? Não vai ser, né? E aí acho que o primeiro momento de informação que eu tive no ecofetal foi quando eu fui no consultório e a doutora Lília, ela fez o ecofetal e ela tinha uma caixa de fotos de pacientes. E aí ela abriu aquela caixinha para mim foi um momento assim maravilhoso. Ela tirou uma foto de um paciente que tinha 12 anos de idade e ela me mostrou o paciente. Então, assim, eu pude enxergar o futuro naquele momento, assim, que a história dela não ia ser até o nascimento, a gente ia ter muita coisa para viver. E eu acho que depois, quando chegou o momento da cirurgia, eu acho que eu já tinha tido tanto tempo para digerir tudo que estava acontecendo, porque eu tive sorte, na verdade, né? A gente mora em São Paulo, ela foi acompanhada por médicos que sabem o que estão fazendo, souberam me orientar. Então, isso tudo me ajudou a ficar um pouco mais calma. E eu acho que a cirurgia foi o que eu esperava, porque eu já estava informada, eu sabia que ela ia ter circulação extracorpórea, eu sabia que ela ia receber transfusão de sangue, eu sabia que ia durar muito tempo. Quanto tempo tem, Lara? 10 minutos. Ah, tá. Então, deixa eu só contar uma história sobre o que a gente espera, né? Então, na verdade, agora olhando tudo o que aconteceu, eu acho que foi melhor do que eu esperava. Apesar de quando a gente tomou a decisão da cirurgia, eu já sabia de tudo que eu ia passar, eu acho que foi melhor, porque eu vejo que hoje isso ocupa um espaço na vida da Ana Luísa muito menos complicado do que eu achei que ia ocupar. Eu achava que ela ia crescer complexada por ser cardiopata, que ela não ia ter amigos, que ela ia querer esconder a cicatriz. Eu achava que eu não ia ter coragem de ter outro filho. E nada disso aconteceu. Eu tive outro filho, ela vive bem, ela se gosta, ela é super vaidosa, ela não esconde a cicatriz. A gente se Ela, faz tantas histórias, né? Eu também ela faço tantas histórias que, olha, e o Lucas, assim, tá super bem, né? E a última minha história foi, ele não vai poder jogar futebol. E aí, e quando ele ele entrou, ele joga. E aí, ele entrou para um time profissional. Aí, mas, verdade, mais de um mês eu ficava assim. Mas não te perguntaram nada lá onde se troca? Como chama em português? O vestiário. vestiário? Não, por quê? Mas não te perguntaram da tua cicatriz? Não, ninguém. Mas e o É, treinador não falou nada? Não. Então, assim, é tudo coisa da da minha nossa cabeça. Ninguém cabeça. tava nem aí com aquilo, né? E,
E o Luca é super independente também, né? Eu vejo assim, pelo que eu acompanho por aqui, a Ana Luísa é uma menina super independente, ela anda aqui em São Paulo sozinha, pega metrô, pega ônibus, vai para a Olha, escola. Então, assim, eu acho que uma parte também que é muito importante, que outro dia, não sei se foi aqui que surgiu a questão de superproteção que vocês sim. postaram, e eu vi que até teve algumas mães que falaram, ah, eu super protejo mesmo e tal. Eu entendo a dor das pessoas de achar que às vezes é necessário. Tem gente que sente que é necessário compensar de alguma forma, né? Mas Isso, eu já acho, mas mas eu já sinto assim, por tudo que eu vivi, que não, que a gente tem que levar a criação dos nossos filhos da forma mais normal possível, incentivar essa sensação de ser independente, né? eu acho que essas pessoas não pararam para pensar, porque óbvio que eu quero proteger meu filho do sofrimento, mas o sofrimento faz a gente crescer, mas não digo que tem que sofrer por tudo, mas elas precisam Não, é. encarar as coisas da vida. E Uhum, aí, essa mesma mãe que diz que super protege mesmo, quer que o filho seja tratado normal, mas ela mesma não trata ele normal. uhum. Então, assim, não funciona. Você primeiro tem que tratar ele normal. Ele tem que se sentir normal e ele vai exigir um tratamento normal, ou não? Uhum. E assim, essa questão de informação, eu lembro no dia que a Ana Luísa foi fazer o double switch, tinha uma mãe de uma criança que ia fechar uma CIV, e era uma cirurgia que ia durar, assim, sei lá, 3, 4 horas. A Eu. criança dela entrou no centro cirúrgico junto com a Ana Luísa. Quando passou, assim, 1 hora, mais ou menos, de cirurgia, que a gente estava ali na espera da UTI, esperando notícia do como que estava lá dentro da sala de cirurgia, a mulher começou a chorar muito. E ela começou a pegar a roupa da criança e ela chorava alto, ela gritava. Eu falei, gente, essa criança morreu, certeza. Porque às vezes você tá na espera da UTI e você vê coisas que não é o que você queria ver, às vezes acontece, né? E aí eu pensei, meu Deus, será que essa criança morreu? E aí eu fui lá conversar com a mãe, eu falei, oi, tá tudo bem? O que aconteceu? Não, é porque ela entrou no centro cirúrgico faz 1 hora e a gente ainda não recebeu notícia. Eu, como já estava esperando que ia ser 8, 9 horas de tempo, eu não estava nem preocupada. E essa mãe estava preocupada que em Desesperada. 1 hora a criança ainda não tinha recebido notícia que tinha dado alguma coisa de errado. Eu falei, não, calma. Seu filho ainda deve estar recebendo anestesia, vai, né? Os médicos estão olhando, às vezes a cirurgia nem começou. E aí eu percebo, nessas coisas que acontecem, assim, que a gente vai vendo, que a gente vê quanto que a informação, que é isso que vocês fazem aqui no Instagram, no Face, como que isso pode ajudar a gente. Porque eu, apesar de saber que a cirurgia dura 10 horas, e que era muito mais grave do que a cirurgia que a outra criança estava fazendo, eu estava mais calma do que a outra mãe. Porque ela estava achando que já tinha dado errado já, porque ninguém Porque passou voltava só para dar 1 hora. notícia. Ô, Dani, última pergunta, então, para a gente encerrar. Fala. Uma outra coisa muito que traz muita curiosidade, assim, ela está na adolescência. E qual a maior dificuldade que você encontra na adolescência? Teve relação com a cardiopatia? A cardiopatia influencia tanto a vida dela? Eu acho que no caso da Ana Luísa, não. Eu acho que as dificuldades que a gente tem como mãe de adolescente normal, sabe? As teimosias, as contestações, as variações de humor que são próprios da adolescência, mas eu acho que não é relacionado à cardiopatia, assim. E eu acho que se houver algum problema que é relacionado à cardiopatia, eu acho que cada pai e cada mãe tem que conhecer o seu filho. Pode ser que para alguma criança ou adolescente cardiopata, essa história da cardiopatia tenha um peso maior. Eu acho que se isso acontecer, a gente tem que procurar ajuda, né? Procurar uma ajuda de um psicólogo, procurar ajuda, conversar com os professores, alguma coisa que a gente sinta que não está bem. E a gente também pensar nos nossos filhos como pessoas normais, que têm essas questões dos hormônios da adolescência, como qualquer outro adolescente, Vão que viver tem as as coisas inseguranças. Porque senão a gente fecha essa criança, esse adolescente num rótulo de cardiopata e a vida não é só mesmo. isso, né? Existem outras coisas acontecendo ao redor, então acho que isso é muito importante. A gente que acaba pesando mesmo, né? É. Então, gente, Eu vou chamar a Ana aqui, peraí. Ana, quem quiser faz o print para depois a gente. Não é, acredito que ela vai vir, achei que ela não queria. vamos ver se ela vem. Ana,
Ela tá vindo. Foi se passar batom. Ah, ela é a mega vai. Ah, ela é a mega vaidosa. Não puxou a mim, não. Vamos ver se ela vem. Vamos fazendo os prints aí, que eu tô vendo tanta gente querida aqui. A Ah, Marcinha. aproveito para lembrar que semana que vem a É. gente vai ter uma live com o Dr. Mansur, do Rio de Janeiro. Ele é cirurgião cardíaco pediátrico. E aí a gente vai falar mais dessa parte de cirurgias, da preparação, de que acontece lá dentro. E ele vai explicar um pouquinho, assim, do jeito que a gente entende as principais cirurgias que a gente tem falado, Uhum. né? Eu tô vendo aqui que tem a Fala para ela Fê. correr, senão vai cair. Olha lá. Ana, oi, tudo bem? Tudo. Que linda! É. Ela veio falar